No Ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, eu sou Joel Scala e começa agora Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Nesse programa vamos conversar com Lúcia Reis, diretora da Escola Heitor de Andrade, da Rede Municipal de São Paulo. Romualdo Portela de Oliveira, diretor de Pesquisas e Avaliação do CENPEC, que é o Centro de Estudos e Pesquisas, Educação, Cultura e Ação Comunitária. Ele é também professor aposentado da Universidade de São Paulo, lá da Faculdade de Educação. O assunto de hoje é educação na pandemia. Nesse momento de aulas que estão sendo canceladas, que foram canceladas em todo o país, as aulas estão acontecendo de maneira remota, por meio de videoconferências e aplicativos de celular. Porém, sabemos que nem todos os alunos têm acesso a esses recursos tecnológicos, e o que pode impactar diretamente na vida escolar das crianças e adolescentes. Como a educação está sendo prejudicada pela pandemia, as desigualdades educacionais vão aumentar? O que as escolas devem fazer na volta das aulas? Nós também contamos com a participação de Mônica Grayle, que direto de Nova York traz as informações que estão acontecendo no mundo. Também a participação da nossa repórter Isabela Alves, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. E, claro, como acontece todo o programa, a participação especial do jornalista Frank Valverde. Olá, Frank, bom dia. Bom dia, Joel. Bom dia também aos nossos convidados, a Lúcia e o Romualdo, e você que está em sintonia também com o Observatório da Brasil Atual. Frank, eu começo com você, que é professor universitário. O ensino à distância foi colocado no nosso país já há algum tempo. Hoje, como uma solução paliativa, durante a pandemia, ele está sendo muito utilizado. Quais as consequências? E você acredita que teremos problemas no futuro com a colocação do ensino à distância de uma maneira necessária, mas sem um estudo aprofundado? Joel, o ensino à distância é uma realidade que veio para ficar. Muitos dos meus alunos, eles odeiam o ensino à distância, eles querem o preferencial, o presencial. Mas eu digo a eles, olha, não há saída, isso veio para ficar. A questão está, qual é a qualidade desse ensino que é oferecido? Muitas das escolas, principalmente das escolas privadas, elas estão investindo no ensino, não agora na pandemia, mas isso antes, investindo no ensino à distância, muito mais por uma questão financeira, porque economicamente é mais rentável para eles e deixando em detrimento do que? Da qualidade desse ensino. Eu acho que essa é uma questão que se abre hoje e que tanto a Lúcia como o Romualdo têm muito para contribuir com relação ao que será o futuro depois da pandemia para o ensino à distância. Lúcia, qual é a qualidade do ensino à distância durante a pandemia? Olha, Joel, bom dia a todos. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Uma qualidade, é bem mais complicado o ensino à distância do que o ensino presencial, né? Porque, na verdade, todos nós estamos perdendo, as crianças estão perdendo também, porque educação não se fala somente em conteúdos, né? Em educação se fala muito em interação, muito mais o aluno aprende na interação com os seus, com o professor, no convívio, do que diretamente com a aquisição de conteúdos, com o desenvolvimento de conteúdos, né? Hoje fala-se muito mais de habilidades socioemocionais do que essa torrente de conteúdos. E acredito que as crianças tanto as crianças da escola particular quanto as crianças da escola privada, da escola pública, estão tendo uma grande perda justamente por conta disso, dessa perda dessa interação entre os seus iguais, né? Que, junto com todos, o professor consegue desenvolver a inteligência criativa, a inteligência crítica, né? O respeito ao outro, o conviver junto, né? E eu julgo que essa aula online que está sendo utilizada hoje, os professores estão mais preocupados com os conteúdos, né? Com uma torrente de conteúdos que está sendo despejada nos alunos, principalmente a escola privada. A escola pública, nós ainda estamos engatinhando ainda. A prefeitura
fez um material chamado Trilhas da Aprendizagem, enviou para a residência dos alunos, nem todos receberam, mas a grande parte do material tratava sobre o Covid, né? Então, assim, nós estamos desde 16 de março com as escolas fechadas, né? Os alunos em casa, esse material demorou muito para chegar, então eu acho que é março, abril, maio, junho que a gente está assim, engatinhando, né? Então é uma grande perda, eu julgo, para as crianças. Ô, Romualdo, como é que você vê essa questão do ensino à distância? Nós não temos uma cultura de ensino à distância no país. E agora ele é colocado apressadamente para compensar a ausência das aulas presenciais das crianças na escola pública e na escola privada também, e nas universidades. Eu queria fazer uma distinção para começar. Bom, primeiro, boa tarde, bom dia a todos. É um prazer Seja muito estar aqui. bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Eu queria fazer uma distinção para a gente começar entre o ensino à distância e o que nós estamos tendo, que tem muita gente, inclusive, chamando de ensino remoto. Por quê? Porque o ensino à distância, ele tem metodologias, ele tem materiais específicos, enfim, ele tem uma série de condições que, em geral, as escolas não estavam atendendo. E aí nós tivemos o problema da pandemia, que forçou a que se improvisasse um monte de atividades e de iniciativas, e Brasil afora nós temos de tudo, né? Então, digamos, não é exatamente o ensino à distância o que nós estamos tendo, porque mesmo o ensino à distância não é 100% à distância, sempre tem uma dimensão presencial que tem que ser contemplada. Então, o que nós estamos tendo é uma série de experimentos que certamente deixarão marcas, porque, digamos, vai se aprender nesse processo e nós temos experiências que serão mantidas no futuro, serão aperfeiçoadas, inclusive forçará a que um dos maiores problemas que nós temos verificados nesse momento, que é o acesso, ele tem de ser democratizado, ele é uma alternativa que não pode ser desprezada, mas, digamos, neste momento nós temos uma desigualdade muito grande em função disso, porque você tem uma parcela muito grande da população que não tem acesso ou à internet, ou não tem os equipamentos adequados, enfim. Ou seja, nós temos uma série de problemas que nós estamos enfrentando, digamos assim, emergencialmente e improvisadamente. De toda maneira, isso vai deixar marcas para o futuro que vai gerar um novo conjunto de demandas, porque é uma possibilidade educacional que não pode ser desprezada, mas que tem que satisfazer um conjunto de condições, que é democratizar acesso, democratizar isso na formação dos professores, porque isso também é um outro problema, né? Os professores não foram formados para usar essas ferramentas eletrônicas, etc. Estão aprendendo meio que na marra, né? No sentido assim, cada um fazendo o que pode, se esforçando para ver como responde a isso, né? Quer dizer, tem que ser incorporada a formação dos professores, as redes de ensino têm que ter estruturas mais amplas para isso. Enfim, eu acho que força a incorporação de uma ferramenta, mas força de uma maneira bastante, digamos, que não é a ideal. Na verdade, né? Mas, de toda maneira, o que eu acho que nós temos que nos preocupar nesse momento é pensar que isto está gerando um aumento da desigualdade que já existia. Uma desigualdade econômica e que cria diferenciais de acesso que são importantes a gente considerar no momento seguinte. Muito bem. Lúcia, você acredita que a pandemia colocou uma lupa nas desigualdades educacionais do país? Com certeza. Com certeza, os nossos alunos da escola pública, eles já têm uma certa desigualdade com relação aos outros alunos, e isso vai aparecer já nas formas de acesso a patamares maiores, né? Em vestibulares, e principalmente porque, assim, eu noto que os professores da escola particular, eles estão preocupados e cumprindo muito com os seus conteúdos, né? E nós da escola pública ainda estamos trabalhando outras coisas, mas fugimos do nosso currículo que tínhamos pensado em fevereiro,
Então, nós tínhamos pensado um currículo em fevereiro, estávamos com toda uma estrutura pedagógica montada, né, com todas as disciplinas, e aí nós tivemos um mês de aula. Um mês de aula, um mês e 15 dias, e aí nós paramos. E aí começamos a trabalhar com o Covid, suas formas e com maneiras de se precaver e tudo. E os professores da escola particular, a grande maioria, já desde então, desde 16 de março, eles continuaram com os seus conteúdos, inclusive com provas, inclusive fechando notas de bimestre, fechando nota de semestre, né? Então, assim, de alguma maneira, eles deram continuidade àquela programação no começo do ano. E nós estamos mais ou menos, estamos trabalhando muito, né? Mas com temas mais paralelos. Nosso conteúdo está mais seguro. Então, com certeza, isso vai dar uma grande diferença num amanhã bem próximo, né? Vai comprometer a formação dos alunos. Vai comprometer a formação, mas assim, a gente pensa em um retorno, fazer um resgate do que nós trabalhamos, ver quanto tempo nós teremos, né? E fazer uma adequação, já pensando que em 2021 continuaremos trabalhando, né? Numa continuação de 2020, já pensando nisso. Mas assim, eu julgo que vai, infelizmente mesmo, porque acreditamos numa educação para todos, né? Todos, né? Lúcia, Todos os alunos. Lúcia, o aparato estatal, né, no caso a rede municipal de São Paulo, já está pensando no nivelamento para depois que passar a pandemia, porque vai ser necessário, né? Vai ter que ter um nivelamento para tentar eliminar esse déficit que está sendo ocasionado agora em função da pandemia. Já estão pensando efetivamente nisso ou é só uma hipótese? Olha, Franklin, infelizmente eu preciso te falar que, por enquanto, isso é uma hipótese, né? Em questão de rede, isso não é falado. Nós, lá da nossa escola, já estamos trabalhando desde já com os professores, né, para essa volta, pensando num trabalho em conjunto, como que a gente pode trabalhar para reduzir essa grande diferença. Mas, assim, como rede, eu vou te falar que ainda não estamos pensando, não. Inclusive, a prefeitura, como não tem data para o retorno às aulas, ela está preparando um segundo material didático, que chama Trilhas de Aprendizagem 2, que nós não sabemos nem que conteúdos que virão ainda neste caderno, né, que serão entregues nas escolas, mas, assim, como rede, não estamos conversando sobre isso ainda, infelizmente. Acho premente a conversa, mas como não tem data para retorno, as conversas estão meio paradas, assim, nesse sentido. Ô, Romualdo, você fez uma importante distinção. O que está sendo feito hoje não é ensino à distância. É possível já imaginar qual é o impacto psicológico na vida dessas crianças, desses estudantes, com essa iniciativa que foi feita de uma maneira repentina e improvisada? Olha, eu te confesso que o impacto é maior sobre os professores do que sobre as crianças e adolescentes, porque eles já são mais conectados, já faz mais parte da vida deles. É claro que há um choque, porque eles estão acostumados com as atividades presenciais e a escola, de alguma maneira, vai começar a dialogar com mecanismos virtuais e, portanto, digamos, isto é uma novidade. Agora, isto na educação, eu diria que é mais impactante para as dinâmicas das escolas, dos sistemas de ensino, porque esse é o novo, né? Agora, isso que a Lúcia falou é muito importante, quer dizer, nós temos que constatar que a pandemia aumentou as desigualdades por conta de você ter, desde condições de acesso, metodologias e etc. E, portanto, planejar o retorno é absolutamente importante na perspectiva de reduzirmos desigualdades. Ou seja, essa observação que o Franklin fez é muito importante, quer dizer, as escolas terem a preocupação de fazer um diagnóstico de como estão os alunos quando voltarem, que tipo, ou seja, nós temos que enfatizar
o direito ao aprendizado de todos. E, portanto, nós temos que partir de diagnósticos muito precisos de como esses alunos estão e o que eles deverão cumprir. E aí eu vejo uma contradição que nós tínhamos que ressaltar. Ou seja, eu tenho visto muita preocupação em como, digamos, entre aspas, cumprir o calendário, né? Como vai validar isso, como vai validar aquilo, digamos assim, quase que um fechamento burocrático do ano letivo. Enquanto que o que nós precisamos garantir, e o que é o direito de todos, é o direito ao aprendizado. Ou seja, se precisarmos esticar o calendário, ele deve ser esticado, né? Mesmo entrando em 2021 e etc. Por quê? Porque se você enfatiza a ideia de que temos que dar um jeito de fechar burocraticamente as 800 horas, nós vamos, na verdade, prejudicar muito mais estes que já são os mais prejudicados nesse momento. Ou seja, a ênfase tem que ser em garantir o aprendizado de todos e, portanto, as escolas se adaptarem a esse fato e não a gente se submeter a um leito de Procusto que vai ajustar todo mundo na mesma régua e etc. Lúcia, o Romualdo falou do impacto e lembrou em relação aos professores. Que habilidades são necessárias nesse momento para o professor a se adaptar a esta ferramenta, que é nova para ele, né? Joel, deixa eu fazer um comentário sobre a fala do Romualdo. Eu concordo com você, Romualdo, que temos que pensar em 2021 como uma continuidade de 2020, pensando prioritariamente na aprendizagem das crianças. É que eu tenho medo de algumas falas que eu tenho ouvido de pessoas que, assim, por conta do não cumprimento dos 200 dias, falam em cancelar 2020. Então, 2020, né, repete todo mundo está no sexto ano hoje, 2021 no sexto ano. Então, eu acho que isso não é benéfico para os alunos e eu acho que a gente precisa, sim, fazer uma adequação, fazer um diagnóstico, ver quais são as competências necessárias, principais, né, para trabalhar com os alunos, o que realmente o aluno precisa sair e fazer uma mediação com 2021. Não gosto muito da ideia que tem se falado de assim, não, do 2020 cancela, porque eu acho que isso vai ser uma perda muito maior. Agora, com relação... Joel, as competências, as habilidades dos professores, eu acho que principalmente a abertura ao novo, né? Nós fomos pegos de surpresa porque saiu uma portaria, um decreto sexta-feira, segunda-feira a gente tinha que pôr em prática com todas as crianças da escola inteira, né? Foi assim. A gente nem bem sabia como que a gente ia fazer e acabamos mandando bilhete para todos os alunos e conversando com todos os pais, na entrada, na saída, foi tudo muito rápido, né? E os professores também não sabiam, na época, não sabiam como é que as coisas iam ser. Logo depois apareceu essa plataforma que a prefeitura fechou, e aí o professor teve que começar a dar aulas, entre aspas, online. Eu acho que é principalmente a abertura ao novo. Só que essa abertura ao novo, ela acaba traduzindo-se muito em ansiedade, né? O professor não sabe fazer, alguns aventuram-se e dão-se muito bem, né? Muitos têm muito medo, aí a gente pede, vamos fazer uma videoaula, fala, não, videoaula não, eu tenho receio, então eu vou fazer uma aula gravada, eu explico o conteúdo mais gravado. Então eu acho assim, principalmente a abertura ao novo, né, e um compromisso, que eu vivo conversando com eles, resgatar um compromisso nosso da nossa missão, né, porque lá em 80, quando nós fizemos, a grande maioria fez magistério, né, dos 4 cantos daí do Brasil, a gente falava que a gente ia mudar o mundo, né? Eu fiz magistério na década de 80 e a gente tinha aquela vontade, né? A educação vai mudar o mundo. E a gente trabalhou para a educação mudar o mundo há muito tempo, né? Então agora a gente tem que resgatar isso, que nós vamos mudar. Eu não sei se nós vamos mudar, porque eu acho que ele já vai mudar sozinho. Mas nós vamos trabalhar para melhorar o mundo, melhorar a condição dessas crianças no mundo amanhã, né? Daqui a 50 anos eu não estou aqui, mas meu aluno está, né? Então, Joel, que mundo que ele vai estar, que ele vai ter. Então, eu acho que isso é principal para os professores. Joel, vamos chamar a Rádio ONU, nossa parceira de conteúdo? Claro que sim. Agora nós vamos ouvir a Mônica Grady, da Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. A pandemia causa incerteza no mercado global.
A crise global de saúde causada pela Covid-19 ameaça o mercado global de alimentos. Essa é a conclusão do primeiro relatório sobre o setor divulgado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO. No relatório Panorama Alimentar, as previsões para os alimentos mais negociados do setor, como cereais, carne, peixe, derivados de leite e outros, podem sofrer redução no comércio durante o período 2020-2021. O diretor da Divisão de Comércio e Mercados da FAO, Boubaker Ben Belassen, disse que os impactos da pandemia são vistos de forma variada em todos os setores da cadeia alimentar. Para ele, esses desafios são enormes, com incertezas contra as quais a comunidade internacional deve permanecer vigilante e pronta para agir. A agência da ONU indica que, apesar da crise, a produção de cereais esse ano deve ultrapassar a de 2019 em 2,6%. Para o período 2020-2021, haverá 433 milhões de toneladas, com um aumento de 2,2% em comparação ao período anterior. As importações da China devem puxar um crescimento moderado do mercado internacional de carnes. Os preços caíram 8,6% desde o início desse ano. A queda mais acentuada ocorreu com as carnes ovinas, seguidas de frango, porco e da carne bovina, por causa dos impactos das medidas para conter a pandemia. A pandemia também deve afetar de forma severa a produção global de salmão e camarão, com o atraso na reabertura do cultivo de camarões na Ásia, que só vai recomeçar esse mês ou no próximo. E a situação de oferta e procura é delicada também para as oleaginosas esse ano, com pouca margem de manobra. No caso do açúcar, a expectativa de queda pelo segundo ano consecutivo está abaixo dos níveis esperados de consumo global pela primeira vez em 3 anos. O preço do açúcar está caindo desde meados de 2017 para a grande maioria dos produtores no mundo. Um artigo no relatório da FAO compara a crise da Covid-19 com as crises financeiras e de alimentos entre 2007 e 2009. E, segundo o texto, considerando a crise do preço dos alimentos de 2007 a 2008, o mundo reage melhor agora e as estimativas de produção de comida são positivas. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle. As incertezas em relação à produção de alimentos, ela não só envolve esse setor, mas também a educação, Romualdo. A incerteza dos professores, a Lúcia já destacou isso, e você, de uma certa forma, falou também da preocupação em relação ao professor. Nesse momento, seria necessário um curso de capacitação para o professor encarar esse momento novo que ele está vivendo? Certamente, eu acho que os desafios são de natureza nova e, portanto, o professor e as escolas devem receber suporte para isso, né? Não é simplesmente jogá-los à própria sorte. O que eu acho que é importante a gente pensar é que nós temos que pensar isto na incorporação da formação de novos professores e ter processos de formação continuada para os professores já em exercício, porque o que vai acontecer? Depois da pandemia, eu acho que não vai se abandonar completamente o uso de recursos virtuais, né? Isso vai ser incorporado. E aí é importante que os professores tenham suporte para incorporar isso no seu repertório, né? Inclusive, eu queria chamar a atenção para uma coisa que é talvez o maior desafio, porque é uma outra linguagem, né? Ou seja, os tempos são diferentes, você não pode repetir uma aula de 2 horas, 3 horas, em que você tem muita interação com os alunos, e isso faz parte do planejamento do trabalho do professor, para uma aula virtual, né? Quer dizer, a mensagem é mais curta, a interação se dá em outro momento, ou seja, tem uma série de questões técnicas que teriam que ser contempladas nessa formação do professor. Mas, de toda maneira, respondendo diretamente à sua pergunta, eu acho absolutamente vital que se tenha essa ajuda ao professor, esse processo de formação continuada nele para incorporar essas novas oportunidades, inclusive, de ensino, né? Muito bem. Você concorda, Lúcia, que esse momento exige um processo de capacitação do professor? Concordo, acho absolutamente necessário, né? Na verdade, nós não tivemos isso, e nós temos uma professora de informática na escola, e aí a gente nos disponibilizamos todos, e os professores que foram tendo dificuldade, foram procurando, nós fomos ajudando. Mas não uma capacitação como deveria, isso não houve. Eu acho que por isso que o tamanho da ansiedade dos professores.
né? Como eu falei, muitos estão se lançando, mas é assim, é como o Romualdo falou, se lançando a própria sorte. Vamos tentar, e pode dar errado, né? Mas uma capacitação, sim, com certeza, necessário. Principalmente, justamente porque a tecnologia, ela está aí, ela vem para ficar e ela vai continuar, né? Volta às aulas, mas é um processo que eu julgo que não será abandonado. Ou seja, boa parte dos professores se sentem inseguros com esse momento, né? Ah, sim, sim, inseguros, também por conta da situação do país como um todo, né? Outra coisa também que eu acho que impacta bastante são pessoas conhecidas sendo acometidas pela doença, ficando no hospital, muitas falecendo, então isso vai trazendo a gente em casa, né, vai trazendo uma tristeza profunda, uma insegurança, uma ansiedade, um pouco de depressão, né? As notícias também não ajudam, só pioram. Então, com certeza, com certeza. Romualdo, a partir dessa experiência que nós estamos vivendo na educação, como deve ser o futuro desta ferramenta? 50% presencial, outro à distância. Como que você imagina agora? Eu não trabalharia com cifras, né? Eu acho que vai ser incorporado e isso tem que ser objeto do planejamento no nível da escola. Quer dizer, digamos, é uma ferramenta a mais que vai ser disponibilizada para a escola, com o devido preparo e a devida democratização do acesso, ela se incorpora ao planejamento do trabalho de cada escola e cada escola vê como pode potencializar o uso dessa ferramenta, né? O que é importante a gente ressaltar é que tem que se dar as condições de formação continuada para os professores e a questão da democratização do acesso. Quer dizer, um dos problemas que nós temos nesse momento é a desigualdade do acesso. Quer dizer, o percentual de crianças e adolescentes que não têm acesso à possibilidade de uso de ferramentas remotas é um obstáculo real que nós temos que encarar, inclusive no pós-pandemia, né? Ou seja, pensando um pouco nessa questão de garantia do direito de todos ao aprendizado, né? Mas eu não acho que a gente tem que definir percentuais. Eu acho que isso é uma ferramenta a mais para o planejamento do trabalho na escola. Você acha que a gente não deve definir esses percentuais, mas é necessário ter essas duas frentes, o presencial e o tecnológico? Exatamente. Eu acho que a experiência que como nós vamos sair da pandemia vai ser o seguinte: vão começar a aparecer, assim como a Lúcia falou, tem experiências que vão dar errado, mas nós vamos ter experiências que vão dar certo. Ou seja, nós vamos ter casos de sucesso e eles vão ser disseminados, e nas escolas em que isso não foi bem sucedido, as pessoas vão começar a refletir isso aqui, porque mesmo com erro a gente aprende, né? Falando, tentei desse jeito, não deu certo, eu posso tentar desse jeito, e aí, digamos, a literatura vai se ampliar sobre o assunto, e, portanto, as escolas vão ter condições de incorporar as experiências bem-sucedidas à sua prática. Que eu não queria definir, porque você também definir, sei lá, 50% vai ser virtual, porque isso funciona como uma camisa de força para a escola. Ou seja, a escola deve fazer seu planejamento e falar assim: olha, aqui isto se adapta bem eu fazer alguma atividade virtual, aqui não. Enfim, e isto digamos assim, parte do desenvolvimento do projeto pedagógico da escola. Quando você o engessa, você o prejudica, né? Muito bem, Lúcia. O Frank vai dar uma informação, mas antes eu queria fazer uma pergunta rápida para você. O que mais impactou na vida do professor? Os efeitos psicológicos do isolamento social ou financeiro? Olha, agora sou eu que vou falar, acho que 50%, 50%. Eu acho que, com certeza, o efeito psicológico é muito grande, a gente tem notado, temos conversado com muitos professores, mas o efeito financeiro também, né, é uma parte importante, e aí também desencadeia o efeito psicológico, né? Então, eu acho que é 50%, 50%, eu acho, julgo. São dois aspectos muito preocupantes, causam muito ansiedade, né? De ficar depressivo, ficar nervoso em casa, e o aspecto econômico piora, né?
Essa pergunta fez parte da enquete, da primeira enquete do Observatório na Quarentena. É verdade. E nós estamos com a campanha Observatório na Quarentena. Nós continuamos. Ela iniciou com a pandemia e como a pandemia se estende ainda e o isolamento social também continua, nós continuamos também com o Observatório na Quarentena. Nós iniciamos com o objetivo de ouvir nossos leitores, nossos seguidores, sobre como estão se sentindo, né, durante esse isolamento social e fizemos isso por meio de enquetes, né, enquetes que foram publicadas tanto no Facebook como também no Instagram. Além disso, nós também publicamos vídeos com inúmeros especialistas sobre várias áreas do conhecimento para sanar dúvidas e compartilhar informações que são importantes para que nós consigamos passar esse momento da melhor maneira possível. E essas pesquisas, essas enquetes, melhor dizendo, elas foram feitas nas redes sociais, que eu convido tanto a Lúcia como o Ronaldo para nos seguir nas nossas redes sociais. No Facebook, que é facebook.com/Observatório 3 Setor, e no Instagram, @Observatório 3 Setor. Uma das nossas enquetes teve como foco as fake news, essa praga que assolou não só o Brasil, como o mundo inteiro, né? Hoje a gente vive sob o signo das fake news. E nós perguntamos para os nossos seguidores se o Brasil deveria ter uma lei específica para tornar crime a criação, e não só a criação, também a divulgação dessas notícias, o compartilhamento dessas notícias falsas. 92% das pessoas disseram que sim, que o Brasil precisaria ter uma legislação específica para isso, para quem produz e para quem divulga as fake news. Uma das nossas seguidoras, a Cláudia Sanches, que nos segue no Facebook, comentou o seguinte: se nós deveríamos... comentou o seguinte: deveria sim, pois as pessoas perdem o discernimento, parecem alienados, atacando a todo custo as opiniões contrárias, ou seja, a democracia é esquecida, né? O você ouvir o outro, você entender o lado do outro. O que faz? As pessoas realmente procuram, às vezes, combater, divulgando e estimulando cada vez mais o ódio nas nossas redes sociais. Isso precisa ser combatido. Muito bem, está aí, Frank. Nos últimos 28 dias, nós interagimos com 1.200.000 pessoas que não só participaram das nossas enquetes, participaram também com perguntas nos nossos programas e nas nossas redes sociais. Agora eu vou chamar a Isabela Alves, direto da redação do Observatório Terceiro Setor. Olá, Isabela. Bom dia, quais são as suas informações? Bom dia, Frank. Bom dia aos convidados e ouvintes. Eu trago para vocês hoje as notícias mais acessadas do nosso portal nessa semana. Bom, a primeira delas é de que somente no ano passado, 1.054 pessoas foram resgatadas de situações análogas ao trabalho escravo em todo o país. Um levantamento feito pelo Repórter Brasil ainda apontou que 82% dos resgatados são pessoas negras. Outra notícia é de que o jogador de basquete norte-americano Michael Jordan doou $100 milhões para organizações que atuam no combate ao racismo nos Estados Unidos. Em comunicado, o ex-jogador afirmou que a doação será feita pelos próximos 10 anos para instituições que lutam pela igualdade e justiça social e que também garantam o acesso à educação para jovens negros. Para encerrar, nós temos a notícia da ativista ambiental sueca Greta Thunberg. Ela lançou recentemente a campanha SOS Amazônia, com o objetivo de combater o Covid-19 na Amazônia. O financiamento coletivo foi criado para comprar itens básicos de higiene e alimentação e para auxiliar o sistema de saúde das comunidades indígenas. Essas são as notícias da semana, e para ficar por dentro de mais novidades, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Obrigado, Isabela. Você volta na próxima semana. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Muito bem. Nós continuamos falando da educação na pandemia. Muito bem. O modo, eu me lembrei, ouvindo a sua fala, num livro que me impactou muito, que eu li há alguns anos atrás, Sociedade Sem Escolas, lá do Ivan Illich. Nós agora vivemos uma sociedade sem escola, as aulas estão sendo feitas de uma maneira remota. Aquelas ideias do Illich teriam algum sentido na educação dos dias atuais?
Eu particularmente acho que não, porque o que acontece é que nós continuamos com a escola, só que a escola ela começa a recorrer a outros modos de se comunicar. Por que eu enfatizo isso? Veja, a escola é uma instituição democratizadora na sociedade. Por quê? Porque existe desigualdade na sociedade. Por exemplo, as crianças chegam em condições diferentes na escola. E a escola é o espaço público que procura democratizar e diminuir esta desigualdade do acesso ao conhecimento. Ou seja, quando nós abandonamos a ideia de que é necessária uma instituição na sociedade, que é a escola, ela pode mudar de forma, mas quando nós abandonamos a ideia de uma instituição que vise democratizar o conhecimento, nós nos conformamos com a desigualdade de origem, o que é injusto. Por isso que a escola é uma instituição importante na sociedade. Ela democratiza o acesso ao conhecimento para todos. Muito bem, Lúcia, eu quero ouvi-la. Como combater a desigualdade numa escola pública municipal? Olha, trabalhando com afinco e enxergando cada um como um, né? A cada um as suas necessidades, a cada um aquilo que a gente enxerga que ele precise e pensando realmente que todos que estão ali, cada um, independente das suas condições, eles podem e devem, e é o nosso desejo que eles continuem estudando sempre, que eles montem a sua vida, né, em cima do estudo. A gente pensa muito nisso em todas as ações, né? Então, cada ação que a gente faz, a gente prima como foco a aprendizagem do aluno. O que o aluno está ganhando? Primeiro o aluno. Então, se não é bom para mim, mas é bom para o aluno, vamos fazer. Né? Então, eu julgo que, como o Romualdo falou, a educação é para todos, todos, né? Todos são todos é nenhum a menos. Todos não é aquele que não consegue fazer atividade online em casa, não é aquele também que não consegue fazer atividade em casa, né? Então, a gente tem que pensar nisso, que todos dentro da minha escola cada um é um. E aí a gente precisa oferecer uma aprendizagem para que eles cresçam de acordo com o seu ritmo, com as suas necessidades, com as coisas que eles precisam para crescer, né? E isso visa um todo da escola, o administrativo, o financeiro, o pedagógico, o tratamento com cada um, né? Projetos educacionais que deram certo sempre contaram com uma participação vigorosa da comunidade, da sociedade onde a escola está. Você acha que esse é o caminho para que a gente olhe agora o nosso país pós-pandemia? Sim, concordo plenamente. Uma comunidade que ela não está inserida dentro da escola, ela costuma estar contra a escola. Né? Então, se a comunidade que ela não se envolve com as atividades da escola, normalmente ela entra para criticar a escola. Né? Críticas sempre haverá, precisamos delas, precisamos melhorar, mas eu preciso dessa comunidade, dos familiares, dos vizinhos, né? De toda a escola, preciso deles dentro da escola, atuando, nos ajudando, porque fazem parte do todo, da educação dos nossos meninos, com certeza. Né? Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta, tanto para a Lúcia como para o Romualdo. Nesse momento que a gente está vivendo agora, com esse ensino à distância, ensino remoto, enfim, cada um está dando nome, já ficou bastante claro nas falas, tanto de você, Romualdo, como de você, Lúcia, mas eu quero resgatar a questão da família. Como é que a família ela está atuando e como é que ela poderia atuar para melhorar esses resultados aí, para lá na frente não ter uma palavra da moda, um gap, não ter um gap tão grande para esses alunos em 2021. Romualdo. Olha, eu acho que nesse sentido é muito similar ao suporte que a família deve dar à escola propriamente dito, mesmo presencial. Quer dizer, é mostrar preocupação com o aprendizado da criança, acompanhar as suas atividades em casa,
e participar das atividades demandadas e trabalhar junto com a escola. Ou seja, nós temos uma literatura bastante farta que mostra que naqueles locais em que há uma colaboração maior da família com a escola, uma participação ativa da família, o resultado das crianças é melhor. E mesmo que essa participação seja conflitiva, a participação envolve isso, envolve, digamos, divergências para se chegar a um ponto comum e trabalhar junto. Né? Então, a participação da família, mostrando à escola as suas demandas e a escola mostrando a sua ação para a família, permite que se tenha um trabalho de mais qualidade, e isto está provado que funciona. Muito Lúcia. Bem. Vocês acreditam que a educação será mais valorizada após a pandemia? Já que as famílias hoje estão compreendendo a importância e a dificuldade de ter seus filhos em casa? Eu acredito sim, eu concordo plenamente. Já tem, inclusive, vários memes sobre isso, né? Dos pais falando, pelo amor de Deus, volta à escola, que eu já não aguento mais, não estou dando conta mais. Mas eu queria fazer um adendo à fala do Romualdo, que eu acho assim, eu acho que é hora sim das famílias darem uma atenção especial a essa gama de atividades que a escola está enviando, mas também aproveitar esse momento para ficar junto, para desenvolver novamente o convívio, porque a gente que trabalha, eu sempre trabalhei, dei aula manhã, tarde e noite sempre, então assim, a gente nota que as crianças sentem uma falta muito grande dos pais, desse convívio. Então é hora de desenvolver empatia com os filhos, desenvolver o respeito, né? Desenvolver a responsabilidade, olha, você tem que fazer essa atividade, então vamos fazer. É hora de sentar para ver um filme, é hora de fazer um bolo juntos, é hora de desenvolver resiliência com essas crianças, é hora de conversar sobre as notícias com essas crianças, mostrar que o que acontece do outro lado do mundo me atinge diretamente aqui, né? Aproveitar essas notícias que estão bombando, que são terríveis, mas sentar, conversar, também para dar uma segurança para esse aluno, né? Porque tantos desempregados, tantos problemas que os pais estão enfrentando, então agora é hora deles trabalharem para dar uma segurança maior para essa criança, para quando ela voltar para a escola também estar mais calma, mais segura, né? Trabalhar a ética com as crianças. Eu acho que nem todos os pais têm essa formação toda, esse gabarito todo para trabalhar esse tipo de coisa com os alunos, com os seus filhos, mas eu acho que o ficar junto, o desenvolver o convívio, né? O dizer eu estou aqui, nós estamos juntos, eu acho isso agora nesse momento primordial. Romualdo, como você insere a educação nesse momento que o país vive? Clima de ódio, discussões, violência. Então, a proposta da educação é exatamente a proposta de convivência, né? De convivência do diferente, do respeito ao outro, de tolerância. E, portanto, eu diria para você que a educação é uma alternativa estratégica para o Brasil. Na verdade, nós temos que pensar a educação como fundamental para a gente se pensar daqui para frente, quer seja do ponto de vista social e político, em que a gente use a escola para ensinar a convivência, o respeito ao outro, a pluralidade de ideias, como também do ponto de vista econômico. Quer dizer, se nós não tivermos um investimento maciço em educação e tecnologia para os próximos anos, nós não vamos conseguir inserir o Brasil na economia do século XXI. E, portanto, ficaremos de fora do mundo moderno, do mundo contemporâneo, né? E eu acho que esse momento ele serve para ressaltar isso, por exemplo, tanto com a importância da escola, como foi a questão anterior, quanto a importância do conhecimento. Quer dizer, a nossa capacidade de enfrentar uma pandemia como esta está diretamente associada à capacidade de formar pesquisadores, de formar uma sociedade que compreenda a ciência do século XXI. Né? Então, eu diria que, assim, estrategicamente, a educação é cada vez mais necessária. Nós temos que ter capacidade de mobilização na sociedade para fazer com que nossos governantes compreendam mais isso. Muito bem, Frank, nós já estamos fora do mundo moderno, né? Os investimentos em educação foram congelados no governo anterior.
É verdade. O orçamento do governo Michel Temer já congelou, tanto para público, para a educação, saúde, enfim, uma série de setores que são fundamentais para a realidade mudar do Brasil. E, de uma certa forma, a gente vai, em vez de nós, de uma certa forma, aprofundarmos a nossa vida no século XXI, estão querendo nos jogar cada vez mais para o século XX, né, Joel? Muito bem. O que te mais preocupa nesse momento, Romualdo, com a situação no país? Olha, eu acho que nós temos temos uma instabilidade política que é evidente e isso é preocupante. E nós temos também uma falta de políticas para as áreas sociais. Quer dizer, esses momentos de crise, eles fazem com que haja mais necessidade da presença do Estado, tanto do ponto de vista de formular políticas de longo prazo que contemplem a necessidade de incorporar estas populações que estão sendo marginalizadas pela crise econômica, quanto também o investimento nos setores sociais. Quer dizer, se as pessoas perdem renda, o Estado tem que garantir condições mínimas de sobrevivência para o conjunto da população. E acho que este conjunto de questões, eles preocupam. E aí, de novo, isso que o Franklin falou é muito importante. Quer dizer, a redução que nós tivemos nos últimos anos no investimento nos setores sociais, em particular educação e saúde, nos cobrará um preço muito grande neste momento e nos próximos. E aí eu queria chamar a atenção que está em discussão a renovação do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que vence, quer dizer, ele deixa de vigorar a partir do final deste ano. E ele é hoje o principal mecanismo de redistribuição de recursos para a educação no país e que garante que nós tenhamos capacidade de atendimento, ainda que podia ser melhor, no conjunto do país. Se o Fundeb acaba, nós teremos uma diminuição dos recursos aportados para a educação de 91% das crianças da educação básica. Ou seja, é um momento muito grave e que tem que ser levado em conta para pensar o futuro, né? Como pensar um novo momento no país diante desta realidade, Lúcia? Poxa, que pergunta. Eu acho que não foge do que o Romualdo falou, né? Nós temos que pensar agora, né? Essa pandemia acorda a gente para uma porção de coisa, e nós temos que pensar que sociedade que nós queremos para daqui a pouco, né? Porque o tempo passa muito rápido, a gente quase não se dá conta. Então, assim, trabalhar, é o que ele falou, trabalhar como Estado numa educação que possa nos trazer uma sociedade melhor no futuro próximo, né? Eu acho que não foge de trabalhar com a educação, não foge disso. Eu acredito na educação, acredito na melhoria das pessoas pela educação em todos os âmbitos, né? Tanto cultural quanto pessoal também. Então, eu acredito que tem que ser pela educação, e enquanto nós, como país, não pensarmos de uma maneira única e não apenas pensando como um projeto de governo, mas numa maneira única, numa educação para todo o país, né? Nós não melhoramos como sociedade também. Romualdo, seria importante destacar nesse momento a importância da educação no combate à desigualdade no país. Certamente. Tanto a combate à desigualdade social quanto a desigualdade educacional, que é um dos elementos com os quais a gente tem que se preocupar no curto prazo. No longo prazo, a ampliação da educação para todos tem um impacto na redução da desigualdade social. E isso também é um fato conhecido, né? Portanto, é nesse sentido que a educação estrategicamente é importante. E, nesse particular, eu queria chamar a atenção para um aspecto com o qual nós devemos nos preocupar logo na volta da pandemia, que pelos estudos que existem de fenômenos similares em outros países, logo depois de um processo de uma catástrofe natural, uma catástrofe sanitária, a evasão aumenta. Então, os sistemas têm que estar preparados para realizar aqui essas políticas de busca ativa, né? De ir atrás das crianças que abandonam, saber o que aconteceu, fazer todos os movimentos necessários para que eles voltem a estudar. Ou seja, esse é um outro efeito da quarentena e
da suspensão das aulas, com o qual nós devemos nos preocupar. Quer dizer, esse aumento potencial da evasão e que também acirra a desigualdade, né? Joel. Muito bem. Oi. Eu tenho uma questão para colocar, tanto para o Romualdo, fica à vontade, como para a Lúcia. Com relação ao professor nesse sistema de educação à distância. Nós temos visto muitas instituições que investem pesadamente na educação à distância e começam a substituir o professor por uma coisa chamada tutor, né? Ou seja, até às vezes é um professor, mas ele não atua como um professor no sistema presidencial. A sua participação, a sua presença nessa relação de ensino acaba sendo inferiorizada. Como fazer para que esse profissional, o professor, tenha dentro do sistema de ensino à distância o mesmo peso, o mesmo valor quando ele exerce a sua função presencialmente? Lúcia. Olha, Franklin, eu acho que o professor, ele não, aquilo que eu falei no começo, né? Não dá para trabalhar de uma maneira apenas a fazer elencar, né? De uma maneira a elencar atividades apenas. O professor, ele tem que, e ele se faz muito mais importante no dia a dia com os alunos, no tratamento com os alunos, no relacionamento com os alunos, nas competências todas que ele desenvolve, né, de compreensão, de emoção, de questionamento, de repertório cultural, de imaginação, e esse tipo de coisa não dá para um tutor trabalhar com 100, 200 alunos por dia, porque o tutor acaba trabalhando mais com atividades, com conteúdos propriamente ditos, né, puros. E eu acho que, como nós teremos uma sociedade muito mais humana, que tenha muito mais respeito pelo próximo, né, que seja muito mais ética, nós precisamos fundamentalmente da presença do professor, trabalhando todos os dias com todos os alunos dentro das salas de aula, dentro das escolas. Por quê? Senão a gente fecha a escola e põe na secretaria ali lição do primeiro ano, do segundo, o pai passa, pega, leva para casa, executa e devolve, o professor só corrige, né? A gente precisamos hoje de professores e estamos trabalhando para isso, que desenvolvam as competências socioemocionais das crianças, justamente pensando numa sociedade melhor para um futuro próximo. Muito bem, eu tenho mais 5 minutos para fechar o programa. Eu queria que você respondesse, Romualdo, a pergunta do Frank, para mim fazer uma derradeira para a gente fechar esse programa, já agradecendo a presença dos dois. Eu concordo com a Lúcia, e eu queria enfatizar que a educação é essencialmente interação. Ou seja, é necessário que a dúvida, que a indagação da criança seja respondida por alguém que tenha formação e capacidade de pensar esta interação na perspectiva de ampliar o conhecimento, e isso é só o professor que tem condições de fazer. Quer dizer, a adoção dos tutores nesses processos de educação à distância é fundamentalmente uma alternativa econômica de redução dos gastos com educação, e não visando a melhoria da qualidade. Quer dizer, é óbvio que o trabalho do professor muda quando ele incorpora novas tecnologias, etc., mas ele não deixa de ser imprescindível no processo de formação, ou seja, esta interação ela é mais qualificada quando você tem um profissional formado e capacitado para fazer isso. Quando eu não tenho isso, é óbvio que a qualidade do processo formativo fica comprometida. Muito bem. Ô, Lúcia, rapidamente, você acha que o ano letivo está perdido por causa desses problemas que estão acontecendo com a pandemia? Não está perdido, não. Nós voltaremos, nós continuaremos, com certeza, tenho certeza que daremos a volta por cima e teremos a escola cheia novamente dentro em breve, né? Não acredito numa perda de ano, não. Trabalharemos o que conseguirmos, né? Continuaremos o ano que vem com o que faltar, e eu não acredito numa perda de ano de maneira nenhuma. Eu sou uma esperançosa, mas não vazia. Eu sou uma esperançosa, mas uma esperançosa com um pensamento de muito trabalho. Muito bem. Frank, qual é o seu principal temor em relação à educação no período pós-pandemia? É que as grandes empresas da educação
gostem demais do que elas já gostavam do ensino à distância e queiram implementar demais sem ter o cuidado com a qualidade do que é oferecido. Muito bem. O seu principal temor, Raimundo? Romualdo. Olha, o meu principal temor é exatamente que a gente mantenha uma atitude, enquanto sociedade, com pouca preocupação com a educação. Quer dizer, e eu tinha um professor que dizia o seguinte: você descobre a prioridade quando você olha o orçamento. E, na verdade, o orçamento da educação tem diminuído nesses últimos anos, nesse período mais recente. O Franklin citou aí a emenda 95, que congelava os gastos em educação e saúde. Então, eu acho que, enquanto sociedade, está na hora da gente colocar como uma questão de Estado e uma questão de sociedade que implica na nossa sobrevivência e nossa inserção no século XXI, a educação como uma prioridade. Eu queria encerrar concordando com a Lúcia, que eu acho que o ano letivo não está perdido. Nós temos que fazer adaptações no calendário, tomando como referência a garantia do direito à educação. Isso significa que a gente pode espichá-lo um pouco, entrar eventualmente em 21, né? A gente na universidade costuma ter às vezes greve, que o calendário vai sendo postergado e vai se ajustando ao longo do tempo, mas a ênfase tem que ser a garantia do direito à aprendizagem de todos, né? E convidar aos ouvintes a apreciar a página do SEMPEC na internet, sempec.org.br, onde a gente tem apresentado as experiências de trabalho com professores que o SEMPEC faz e as pesquisas que nós temos feito neste momento, tentando interagir com as ansiedades dos professores, com a pandemia, as dificuldades que eles têm apresentado, e a gente tem tentado dar respostas para trabalhar junto com eles neste momento. Voltaremos a falar sobre esse trabalho que vocês realizam lá no SEMPEC. Muito bem. Lúcia, qual é o seu maior medo neste momento? Olha, eu acho que eu preciso concordar com o Romualdo, né? Meu medo é justamente que a educação seja posta de lado, que nós não tenhamos maiores investimentos e isso realmente aumente grandemente a diferença, a desigualdade social, né? Que a gente trabalha com pessoas que têm um custo, uma renda um pouco bem menor, a gente sabe das dificuldades, né? E se as dificuldades piorarem, aí vai ficar muito, muito mais difícil de viver, né? De trabalhar com essas crianças com toda a problemática que eles viverão dentro das suas casas, né? Então eu acho que é isso aí. Na pós-pandemia, eu julgo que o foco tenha que ser educação e saúde, né? É o grande pepino hoje do país. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Agradeço a presença de Lúcia Reis, diretora da Escola Heitor de Andrade, da Rede Municipal de Ensino, Romualdo Portela de Oliveira, diretor de Pesquisa e Avaliação do SEMPEC, o Centro de Estudos e Pesquisas, Educação, Cultura e Ação Comunitária. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. E não esqueça, fique em casa. Nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.